Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Todo mundo na paz? É a Tanahó começando o dia, tarde, mas está começando. Eu prometi um dia desse que ia contar minha história, então eu comecei, né? Fazer alguns vídeos, né? Eu resolvi começar do começo, da raiz. E o dia que eu fiz o primeiro vídeo com relação a isso, eu deixei meu pai em uma mesa de emborana. Então, e naquele dia, meu pai se escorando na mesa e pensativo, muito pensativo, meu pai. Eu, muito criança, não assimilava nada, mas ele debruçou em cima dos braços na mesa e ficou por um tempo pensando. Levantou da mesa, ele usava um facão grande, né? Ele pôs na cintura, pegou uma foice e desceu para a roça. Desceu para a roça. E ele foi para a roça e trabalhou até tarde, né? E chegou em casa, veio, conversou com a gente, tinha uns meninos mais velhos, antigamente tinha uma represa no fundo de casa, e os porcos, né? Eles atravessavam nadando o outro lado da lagoa, na beira de uma cerca de madeira, eles iam nadando, porque a água era funda, né? Então eles atravessavam ali a nado, os porcos, um atrás do outro. E ia para o outro lado da manga, porque lá tinha muito embuzeiro na época, e eles comiam os embus caíam no chão. Era o alimento deles, né? E eles não podiam passar por lá porque tinha a roça de mandioca. Meu pai usava para alimento de casa, que era fazer a farinha, comia mandioca cozida, e nós usávamos aquilo lá. Então os porcos não podia deixar lá, eles muito tempo lá em cima. Então eles tinham que tirar de lá. Então ele punhava os moleques para subir lá em cima e tanger os porcos para cá de volta. Mas os porcos não ficavam, eles voltavam. Às vezes prendia no chiqueiro, ficava preso ali. Então, a partir daquele dia meu pai mudou alguma coisa na cabeça dele. E ele saiu no outro dia e voltou. Eu vou viajar para São Paulo. A primeira viagem do meu pai para São Paulo. Meu pai não vinha em São Paulo. Os irmãos dele sim, já estavam aqui. Tinha alguns deles aqui, mas meu pai mesmo nunca tinha vindo aqui. Meu pai decidiu vir, diz ele que precisava ganhar uns dinheiro na época, né? Aquela vinda do meu pai para São Paulo foi o fim de tudo. Fim de tudo. Acabou tudo. Acabou a esperança da criançada, meu pai vindo embora, minha mãe sozinha, aquela renca de filho, para dar conta. Ela não dava conta, mas precisava trabalhar. Ele veio para São Paulo, ajudava sim minha mãe lá, mas pouco, né? Minha mãe batalhando de lá e de cá, plantava na roça, colhia alguma coisa, um arroz, um feijão, né? Mas a roça naquela época era mais difícil do que hoje. Era muito difícil. Difícil. Minha mãe é uma sofredora. Aquela renca de filho. Às vezes sem o alimento. Em casa. Ela não tinha a quem recorrer. Ali todo mundo, a região era pobre. Pobre.
Não tinha quem ela pedir alguma coisa, ou tomar emprestada alguma coisa. Mas alguém emprestava para ela alguma farinha quando ela não tinha. A farinha é que dava suporte à criançada, porque a farinha você tomava com café, comia com feijão, fazia um mingau de leite, comia com sal e pimenta, eu já comi tanto, farinha com sal e pimenta. Já, estou sendo sincero, já comi para matar a minha fome. Matar a minha fome. Eu saía pro mato com bodoque, né? Para matar passarinho, para mim comer assado. Nem só eu, meus irmãos também, a gente comia. A gente caçava tatu, nambu, codorna, o que a gente achasse na estrada, assim, a gente podia adquirir, a gente trazia para casa para comer. Armava mondel, armava arapuca, pegava nambu, codorna, matava tatu, aquilo na seca. Quando vinha chuva, aí mudava, a gente ia para a roça plantar. Meu pai voltou lá uma vez, acho que não ficou nem 15 dias, voltou de novo. E começou aquela saga, ficava via e as coisas acabando lá. Acabando. Porque minha mãe não tinha como tocar. Não tinha como tocar. Ela sozinha, aquele monte de criança, não tinha como. Foi acabando, e ali as brigas do meu pai com os irmãos dele começou naquela época. Com os irmãos não, com um irmão. Que na época ele tinha lá. Começou as brigas deles dois por causa de terreno. E meu pai não ficava lá, e o irmão dele tomava conta, jogava a criação dentro da fazendinha do meu pai, dizendo que ele tinha direito, que era dele, e não era dele, era do meu pai. Só para criança mesmo. Cortava a cerca e jogava o gado dentro. Ponhava um moleque lá para cuidar do gado, o moleque não cuidava, porque ele não cuidava mesmo. E assim sucessivo. E minha mãe sofrendo, passando necessidade, passando às vezes fome. Minha mãe chorava, eu lembro. A minha mãe chorando. Agora, eu não sabia a razão. Depois que eu fiquei adulto, que eu fui lembrar daquilo, que eu fui ver que minha mãe chorava porque ela tinha fome. Fome de alimento. Fome de cuidar dos filhos. Fome de viver. Ela queria viver. Não tinha como ela fazer nada ali sozinha. Meu pai aqui em São Paulo. Moral da história. Todo ano, meu pai vinha, voltava. Levava uns troquinhos, mas não levava nada, porque ganhava pouco e era só ilusão. O que acontece? Ele veio, ficou indo, voltando, ficou indo e voltando, e não rendeu nada para ele. Ele acabou que tinha tudo. Ele tinha criação, se eu não me engano, ele tinha um rebanhozinho de porco, ele tinha uma plantação boa, ele tinha uma aguada boa no fundo de casa, ele tinha tudo isso e mais. O terreno era bom para plantar, o terreno dele. O terreno dele era ótimo para plantação. E ele perdeu aquilo lá, vindo para São Paulo. Acabou. Ele não cuidou mais porque ele não tinha tempo, porque ele ficava lá. Lá e cá, essa vinda aí. Todo ano ia, voltava. Não cuidava do dele, não ganhava praticamente nada e perdendo o que ele tinha lá. O irmão dele, que era muito ganancioso, se apoderava do pasto, se apoderava das mangas para pôr gado dentro, porque ele não tinha mais manga, ele se apoderava da fazenda do meu pai. E a gente, criança, não sabia de nada. O que eu fazia ali? Nem só eu, meus irmãos. Os mais velhos, tinha 2. Né?
E meu pai naquela briga ali, com o irmão dele, sempre eles rusgavam. Eles não brigavam às vezes, não chegavam às vezes de fato, mas eles rusgavam, brigavam. O meu avô era falecido, tinha pouco tempo que era falecido. Aliás, minto, não era falecido ainda não. Não era falecido ainda não. E eles rusgavam. É Agnello o nome do irmão do meu pai. O homem que judiava da gente muito. Ele era tio, mas ele era um homem frio, calculista, um homem pobre de espírito, que viveu até um dia desse, acho que tem uns 2 anos que faleceu. Ele é um dos mais velhos. Faleceu tem uns 2 anos, mais ou menos. Acho que tem isso não. Ele faleceu. Um homem despreparado para a vida. O dele era só obter lucro, né? Só vender os terrenos que tinha, de pedaço em pedaço, para ele. Com ganância, com orgulho. Tirando de quem não tinha nada. Nem um pão para comer a gente tinha. Não tinha, nós não tínhamos nada para comer. Passava necessidade. A minha casa, como eu falei, era de chão batido, não tinha nada ali dentro. Só tinha uma mesa com uns banquinhos de tábua, a gente chamava de emborana na época, que a gente sentava ali. No canto da parede tinha o quê? Tinha um pote com água dentro que minha mãe ia buscar. Às vezes brigava com a gente para ir buscar água. Que ela não aguentava tanto subir, porque tinha uma rampa da represa para chegar em casa. E ela vinha com aquela lata de água na cabeça. Ela era baixinha, mais fortezinha. Ela. Sofrendo barbaridade ali. Na hora de dar comida para aquela reica de criança, às vezes não tinha feijão. Não tinha não. Não tinha feijão. A gente plantava, mas era preciso vender para comprar algum tecido, para fazer uma calça, uma camisa, roupa das meninas. E ela é preocupada. E meu pai só indo e voltando, indo e voltando. A gente saía da porta do fundo para o fundo, não era cercado, não, entrava já dentro da capoeira, dentro da caatinga, assim, aquele chão batido, desde dentro de casa, até lá na frente. Era bem batido o chão, porque meu pai batia de cepo de madeira, né? Mas mesmo assim, era um sofrimento, molhava dentro às vezes, com a chuva pesada. Não tinha nada, não tinha mesmo, estou sendo realista. Não tinha nada dentro da minha casa. Nem farinha às vezes tinha, porque a gente tinha a roça, mas o meu tio pôs o gado dentro para comer tudo que tinha lá dentro. Era um sofrimento profundo. Minha mãe sofria de raiva e sofria fome. Né? Minha mãe sofria com raiva, ela passava muita raiva e sofria fome. O que ela ia fazer para alimentar os filhos dela? Se o irmão do meu pai, que era cunhado dela, se ele poderia muito bem ajudá-lo, ele não ajudava. Ele ponhava o gado para comer o resto que ela tinha para alimentar os filhos dela. E meu pai aqui em São Paulo, trabalhando, ele estava trabalhando, né? Ele ajudava, sim, mas era o mínimo, não dá nem para comparar o que ele estava perdendo lá. O que ele deixou para trás, que ele começou a perder. E perdeu. E eu vou parar por aqui, porque ele quase perde tudo antes de sair de lá. Eu vou parar aqui e depois eu volto. Ele estava em cima de uma porteira. Eu vou começar no próximo vídeo. Em cima de uma porteira. Para soltar um jumento que tinha chegado da feira. Você entendeu?
O próximo episódio é em cima de uma porteira. Eu vou falar de 20 a 30 minutos depois. Tá bom, meu irmão? Obrigado e bom trabalho.